Boa noite aí, pessoal, Ninja 3, tudo bem? Chegamos na nossa aula número 14 no curso Ensino à Distância. Essa aula a gente vai continuar falando sobre os Jogos Olímpicos da Era Moderna, tá? Mais precisamente um pouquinho da história dos alguns Jogos Olímpicos, e falaremos sobre os Jogos Olímpicos de 2016, que aconteceu no Rio de Janeiro, e vamos falar também dos Jogos Olímpicos do Japão, que iria acontecer esse ano, 2020, mas devido à pandemia do coronavírus, eles foram cancelados para 2021. Desde 1896 até os dias de hoje, dias atuais, os Jogos Olímpicos da Era Moderna são realizados em 4 anos, conforme foi combinado, em diferentes cidades-sede, escolhido pelo COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, que é o responsável pela realização dos Jogos. Então, o Comitê Olímpico, ele analisa cada cidade-sede desse candidato, ele analisa a sua estrutura, né, analisa o projeto olímpico de cada cidade, analisa a citação, né, da população, né, que tem os Jogos Olímpicos na região, e analisa também os investimentos que vão trazer para construir os estádios, para construir o Parque Olímpico, para construir toda a estrutura que possa funcionar os Jogos Olímpicos. Vimos agora uma tabelinha, né, de todos os Jogos Olímpicos que passou desde 1896 até os Jogos Olímpicos atuais. Então vamos lá, 1986 aconteceu na Grécia, primeiros Jogos Olímpicos, depois passou para 1900, 4 anos. Uma observação aqui que vocês notarem, 1906 teve uma edição especial na Grécia também, tá? Foi depois de 2 anos no Jogos Olímpicos, mas depois continuou de 4 anos. Em 1816, uma outra observação, que não houve Olimpíada por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, como a gente falou na aula passada, os gregos, né, simbolizavam, as Olimpíadas simbolizavam a paz, né, a trégua, né, sagrada, mas isso, né, nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, eles não tinham essa mentalidade grega. Então, os Jogos Olímpicos da Primeira Guerra Mundial não decidiram cancelar os Jogos Olímpicos para que não tenha perigo para os atletas. Continuando em 1920, 1924, 1932, havia uma outra observação, 1940, 1944, também não houve a Olimpíada, né? Então ficaram 8 anos, né, parado para fazer a Olimpíada. Só voltou em 1948. Nota que a contagem continuou, né? A contagem não para, eles continuaram a contagem, né? Aí 1948, 56, aqui em 1972 houve um atentado muito grave, né, no alojamento dos atletas, que quase interrompeu as Olimpíadas de 1972. Para continuar, em 1980, 1984, nessa década de 80 houve uma rixa muito grande entre os Estados Unidos e a União Soviética, que houve até certo um bloqueio de atletas, né, americanos de não participar dos Jogos Olímpicos, porque foi na Rússia, não foi em Moscou, na União Soviética, né? E alguns atletas russos não vieram para os Jogos Olímpicos 84, que foi em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em 1996 houve também um outro atentado muito grave no alojamento dos atletas, né, dos Jogos Olímpicos. Em 1996 nós ganhamos a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro feminino veio em 1996, primeira medalha de ouro feminino brasileiro no vôlei de praia. Nós ganhamos no vôlei de praia a medalha de ouro e a medalha de prata. Continuando em 2000, 2004, 2008, até chegar em 2016, né, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que foi a edição de número 31, e os Jogos Olímpicos de 2020 e 2021, nas Olimpíadas no número 32, que serão realizados no Tóquio, no Japão. Então, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né, os principais símbolos, tá, o mascote
dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Aqui os principais jogos que aconteceram no Rio de Janeiro: atletismo, né, basquete, boxe, esgrima, com todos os jogos que foram, né, nas Olimpíadas do Rio. Os Jogos Olímpicos 16, oficialmente número 31, né, foi chamado Rio 2016, né, foi um exemplo muito esportivo, né, realizado no segundo semestre aqui no Rio de Janeiro. Então a escolha foi feita durante o Comitê Olímpico Internacional, na Dinamarca, né, em 2009, que houve a eleição final da escolha do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. E também para os Jogos Paralímpicos de 2016, né, foram sediados na mesma cidade, né, vai ser depois das Olimpíadas. Os Paralimpíadas começa logo depois, quando encerra as Olimpíadas. O evento aqui no Rio aconteceu entre o dia 5 e 21 de agosto, né? As Paralimpíadas aconteceu entre os dias 7 e 18 de setembro. Né? O local de abertura e encerramento foi no Maracanã, disputando 28 modalidades, né? 2 a mais em relação aos Jogos Olímpicos de 2012, né? Que incluiu nos Jogos Olímpicos de 2016 o rugby e o golfe, também que foi incluído nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Né? E ainda esses programas de expansão, né, de incluir, né, mais jogos, né, de incluir mais eventos durante os Jogos Olímpicos, né, a partir de outras Olimpíadas. Né? Então, 2016 começou a incluir mais 2, né, jogos. E em 2020 nós vamos falar sobre os Jogos Olímpicos do Japão. Vão ser incluído mais atividades para melhorar o evento. Aí o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, né? O Parque Olímpico ficava no Autódromo do Rio de Janeiro. Então eles construíram o Parque Olímpico lá no Rio para que possa fazer as Olimpíadas. Aqui são os estágios, né? Aqui tem o estágio de natação, aqui o estádio de tênis, tá? Aqui no, por exemplo, Parque Olímpico lá em Deodoro, né? A piscina de construção para corrida de canoagem, festa de encerramento do Maracanã, né? Mesmo a festa de encerramento, já sabe, né, que em 2020, né, foi em 2016, em 2020, seria no Japão, né? Então o Rio de Janeiro passaria, né, a responsabilidade para o Japão, né, de realizar os Jogos Olímpicos. Em todas as edições das Olimpíadas, as estruturas projetadas e construídas são deixadas para a população possa usufruir. Então, como o Parque Olímpico que a gente viu, né, o Parque de Deodoro, toda aquela estrutura, né, é um legado deixado para a população, e que a população possa usufruir. Outros legados também foram deixados para a população, meio de transporte, né, metrô. Então outros legados também foram que surgiram, né, durante as Olimpíadas, foram deixados para a população possa usufruir. Então esse legado é deixado para a população, porque ela ajudou a fazer os Jogos Olímpicos uma festa mundial. Isso em todas as Olimpíadas, né? Então, em todas as Olimpíadas, né, há uma construção muito, né, de estádios, né, melhora o meio de transporte, né, melhora a segurança. Então, a partir do momento que encerra as Olimpíadas, esse legado continua para a população, né, para que ela possa usufruir, deixando para ela, né, um agradecimento, né, de ter deixado as Olimpíadas ser realizadas na sua cidade. Aí temos a Olimpíada de Tóquio, né, de 2020, que vai ser realizada em 2021. As Olimpíadas de Tóquio de 2020 não vai ser chamada de 2021, vai continuar sendo Tóquio 2020. A próxima Olimpíada vai ser em 2024, ela não vai ser em 2025. Ela vai contar a partir de 2020 para 2024. Então,
só foi mudado, né, por causa da crise do coronavírus. Então vai continuar sendo Olimpíada de 2020, vai continuar sendo o mesmo lugar. A cidade de Tóquio estava praticamente pronta para receber os Jogos Olímpicos, né? Quando veio a crise da pandemia, do Covid, em março, metade de março para abril, foram discutidos, né, entre o Comitê Olímpico, os comitês, né, desportivos de todos os países, se seriam realizados os Jogos ou não. Alguns países cogitaram em não participar dos Jogos Olímpicos, né? Se caso insistisse, o COI insistisse que os Jogos seriam realizados em 2020, alguns países já falaram que não iam participar. Isso para o COI é um prejuízo muito grande e leva também um prejuízo também para o Japão, a cidade de Tóquio. Então vocês imaginam, né, que eles estavam prontos para receber, né, os atletas, turistas, né, a população toda pronta, a cidade toda pronta para receber, né, os Jogos Olímpicos. Se forçasse, né, os Jogos Olímpicos e o país não quisesse ir para o Japão, ia ser um prejuízo muito grande, né, ia ser um prejuízo muito grande para a cidade de Tóquio, né. Então a Olimpíada foi adiada, né, pela primeira vez, né, de acordo com um acordo entre o Japão e o COI. Então ela não foi como foi na Primeira Guerra, que não teve Jogos Olímpicos. Na Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, não teve Jogos Olímpicos. Tóquio em 2020 foi adiado, passou para 2021. Tá? Então ela vai continuar sendo Tóquio 2020. Então é a primeira vez que se adia, né, os Jogos Olímpicos. Alguns esportes desses Jogos Olímpicos atual, nos 2020, foram incluídos nas competições. Então foi incluído o surf, a escalada, o skate, beisebol, softball, né? Então, dentro das modalidades esportivas já existentes no jogo, também houve acréscimo de categoria, com basquete 3x3, né? Então existe aquele basquete que só joga 3 jogadores, e a bicicleta BMX. Outras novidades também, que nesses Jogos Olímpicos de Tóquio haverá uma participação maior feminina, né? Então foram criadas categorias mistas, né, de natação, por exemplo, natação e revezamento, 4x400, 4x100, né, em estilo livre nas piscinas, assim como vai ter equipe mista, né, homens e mulheres, de triatlo, judô, né, tiro ao arco e tênis e mesa. Pessoal, faça atividade 14 na sala virtual. Qualquer dúvida, vocês me falam, ok? Um abraço aí, até a próxima.